Obrigado, Guilherme. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Meu nome é Ronaldo Gaspar, sou atualmente presidente do Sindipro do UEL e estou aqui com vocês nessa atividade do dia 18 de agosto, que tem por finalidade demonstrar aí, primeiro, o repúdio de todos nós à PEC 32, se aprovada, vai produzir efeitos muito negativos sobre os servidores públicos de um modo geral. Hoje é um dia nacional de luta, de paralisação, de mobilização. Nós fizemos uma atividade pela manhã, teve a presença de cerca de 100 pessoas ali no calçadão. Foi uma atividade interessante, deu para dialogar bastante com a população. Temos a atividade agora aqui, é uma reunião, vamos dizer assim, mais fechada, com o objetivo de tratar também da reforma administrativa, né? O tema da atividade de hoje é a reforma administrativa e suas implicações sobre as universidades públicas e as condições de trabalho docente. Para essa atividade, nós consideramos que seria importante ter alguém que viesse fazer não só uma fala política, mas também uma fala especializada, que estuda o tema e que pudesse esclarecer para todos nós essas consequências, né? O que é a PEC e suas consequências. Então, nós chamamos, convidamos para participar, ele aceitou e nós já agradecemos o convite, ao doutor Ludimar Rafaim, né, que é advogado, membro do coletivo jurídico do FES, assessor de sindicatos e servidores públicos e é consultor aí de diversos sindicatos nas áreas legislativas e previdenciária. E a nossa ideia é que o Ludimar faça uma exposição para nós da PEC, faça as considerações e após as considerações a gente abra para que os colegas possam se posicionar, fazer perguntas, né, para o Ludimar para esclarecer aqueles pontos que porventura tenham ficado duvidosos ou não tenham sido abordados. Acho que é isso. Agradeço aí a presença, Ludimar, e os colegas, caso queiram, também podem abrir as câmeras, né, se quiserem, para a gente poder, vamos dizer assim, interagir melhor e ter um bom diálogo com o Ludimar. Ludimar, a palavra é sua. Então, o Guilherme vai me ajudar aí na projeção de umas telas. O título não é exatamente como o Ronaldo falou, impacto na universidade, né? Porque é uma tela que eu usei ontem numa outra apresentação, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário de quem estiver assistindo depois, os professores, professoras, servidores, todos que estão assistindo. Eu quero primeiro dizer que essa reforma administrativa, e o pessoal tem usado muito a expressão, não é uma reforma, né? Porque quando a gente pensa em fazer uma reforma, a gente pensa em mudar as coisas para melhor, né? Ninguém reforma uma casa para deixar pior, por exemplo, mas eu dizer que ela não é isolada de outras mudanças que ocorreram no último período no Brasil. Eu afirmo sempre que desde o dia 6 de outubro de 88 para cá, vamos dizer assim, todo ano praticamente nós estamos sofrendo algum tipo de ataque. E nós tivemos algumas reformas. Nós tivemos, vamos dizer assim, a reforma administrativa de 98, a da Previdência de 98, 2003 tivemos a reforma da Previdência, a emenda 41, depois tivemos, na sequência, tivemos reformas no regime geral da Previdência, foi progressivamente modificando as situações. Nós tivemos a emenda 95, né, que é do limite dos gastos, nós tivemos a reforma trabalhista, nós tivemos a reforma previdenciária de 2019, tivemos a PEC 109, a EC 109, né, que era da 186, que se transformou na emenda constitucional 109, que antecipa um pouco daquilo que já está aqui nessa proposta de emenda constitucional 32. Então, elas fazem parte desse projeto todo. Eu vinha dizendo até alguns dias atrás que, aprovada essa reforma, nós voltaríamos àquilo que era o Brasil antes de 5 de outubro de 88. E aí uma assessora parlamentar de Brasília, que estava participando comigo do debate, falou: Ludimar, eu diria mais do que isso. Nós estamos voltando, talvez, aos anos 20 e 30, né? Que é os anos do coronelismo aberto no Brasil, né? E faz sentido tudo isso estar colocado. Então, essa é a questão.
Então, quais são os principais... e primeiro a tramitação. Né? Hoje estão ocorrendo mobilizações, né? A previsão é que, se seguir, pode ser que seja aprovado agora em setembro, sabe? Em primeiro turno, pelo menos. Então, as pessoas precisam ficar atentas para isso. Outro mito que a gente precisa inicialmente quebrar é que ela só vai atingir os novos servidores, né? Eu acho que a gente já tem que começar partindo dessa premissa, que não vai atingir só os novos servidores. É como diziam que as reformas da Previdência só atingiriam os novos. E nós vimos que aposentado, pensionista, todo mundo também acabou sofrendo as consequências das reformas, sejam elas feitas em nível nacional, pela emenda 103, como em âmbito estadual, pela emenda 45, lei 20.122 e lei complementar 233. Então, esse que é a questão. Então, quais são os objetivos principais, né? Na segunda telinha já está ali. O objetivo principal da reforma, dessa reforma. Tem sido dito com muitas, vamos dizer assim, precisão, que o objetivo dela é coroar, né, o desmonte do Estado brasileiro na medida que mexe no artigo 37 da Constituição. Né, provavelmente algum professor de direito esteja participando, o estudante de direito e tal, e nós sabemos que, e quem não é também da área de direito sabe, que é o artigo 37, 40, 41, que é a estrutura dorsal do Estado brasileiro. Além daqueles princípios, pressupostos iniciais, é isso, né? E é nisso, exatamente nisso que está sendo mexido, né? Então, é a continuidade das reformas que já ocorreram. Nós sabemos que lá em 98, quando foi aprovada a emenda 19, foi ela que flexibilizou, vamos dizer, a administração pública. Eu lembro do Bresser Pereira dizendo o seguinte: nós precisamos privatizar o Estado. O Estado tem que ser, não tem que ser um Estado de bem-estar social, tem que ser um Estado meramente regulador. Nós temos que privatizar. Aquilo que nós não conseguimos privatizar, nós temos que terceirizar. E aquilo que nós não conseguimos terceirizar, nós temos que fazer com entidades auxiliares do Estado. É assim que, vamos pensar, um Banestado foi privatizado no Paraná, assim que uma Telepar foi privatizada no Paraná, é assim que surgiram muitas terceirizações, muitos serviços, atividade fim, inclusive com a aprovação da lei da terceirização nacional recentemente, atividades fins podendo ser terceirizadas, e o surgimento dessas figuras, né, muito discutíveis, que são as chamadas entidades auxiliares do Estado. Quais que são elas? As OS, as OCIPs, né, as fundações estatais de direito privado, os serviços sociais autônomos, né, nós temos tudo isso no Paraná. Né, todas essas figuras nós temos presentes. Podemos partir do Paraná Previdência, que é um serviço social autônomo, poderíamos passar pelo Paraná Educação, podemos passar pela FUNES, que é a Fundação Estatal de Saúde, né, e as OCIPs, né, pelo menos Londrina, um tempo atrás, a gente sabe que enfrentou uma dificuldade grande aí com as OCIPs, inclusive com denúncias, né, até de desvio, e isso espalhou-se pelo Brasil inteiro, né, onde existe isso. Então, essa é a questão. E aí, as OS, eu acabei não falando das OS, né, que eu lembro que quando eu participei do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que autorizou a criação das OS em âmbito nacional, eu estava voltando, né, de Brasília para o aeroporto, e aí me ligou uma jornalista da UOL, perguntando se era verdade que dali para frente as universidades não precisariam mais fazer concurso para professores. Eu falei, isso não foi dito lá, mas pode ser uma consequência, sim, na medida que se permite a contratação sem limites por organizações sociais, e aí sem concurso, vínculo seletista, sem nenhuma garantia maior e tal. Então, isso que é importante ter claro. Eu esqueci de falar também da empresa administradora dos hospitais universitários, né, no âmbito federal. Tudo isso fez parte desse pacotaço aí de mudança, né? Nós podemos ver que elas foram passando por diferentes governos, né? E aí isso é outra questão que eu falo, o pessoal sempre me pergunta, mas mudando o presidente da República, nós podemos retroagir isso? Eu falei, do ponto de vista formal, sim. Do ponto de vista formal, um novo presidente, não importa qual partido seja, pode mandar um projeto de emenda constitucional para o Congresso Nacional com um artigo revogando todas as emendas. Só que não é simples assim, porque nós sabemos que essas mudanças, elas não partem só da cabeça desses gestores, são resultado de uma questão do mercado nacional e até internacional. E aí essa
Então, o objetivo dessa reforma, um objetivo principal, o quê? É realizar várias modificações na forma de acesso no serviço público. Tá? Então, hoje, qual que é a regra? A regra é o concurso público. A exceção é o não concurso público. Né? Nós sabemos que vai avançar nesse sentido. E um ponto importante é que ela trará novos princípios. Na proposta inicial, ela aumentou lá no artigo 37 alguns princípios constitucionais aplicáveis à administração pública. Eles foram tirados dali, pela CCJ. Tá? Foram retirados pela CCJ, mas eles podem voltar como emendas, eles podem voltar como substitutivo geral, que é uma emenda geral, né? Eles podem voltar. E um dos princípios muito importante que estava ali, muito importante no sentido da relevância que ele tem, do impacto que ele tem, e não que ele seja bom, é o princípio da subsidiariedade. Dizendo o seguinte, um princípio da administração pública é ela ser subsidiária. Então, o principal não é o Estado, ele vai atuar de forma subsidiária. Então, o principal não é ser a universidade pública. Né? A universidade pública será secundária, porque o Estado desenvolverá um papel subsidiário à iniciativa privada. Né? Só que daí foi retirado lá na CCJ, mas esses princípios eles estão espalhados, sim, por outros dispositivos dentro da própria emenda. Por exemplo, a questão do concurso público. Né? Concurso público. O concurso público, ele deixa de ser a regra para ser exceção, por duas maneiras. Uma delas dizendo o quê? Uma delas dizendo que as contratações temporárias, né? As contratações temporárias podem ser feitas em várias áreas, sem limites, né? Ele coloca o que? Ele cria duas figuras de servidor público, principalmente, três, eu diria. As carreiras típicas de Estado, e lá em 98, o Ministério da Administração e Reforma do Estado diziam quais eram as carreiras típicas de Estado, que eram a diplomacia, a receita, a segurança e o judiciário. Agora, ele não diz quais são as carreiras típicas de Estado. Chega ao ponto de dizer que o município pode dizer quais são as suas carreiras típicas de Estado. Então, na medida que ele permite a contratação temporária, ele permite a contratação temporária como regra. Hoje nós sabemos que o PSS já é um problema no Estado do Paraná. A Lei Complementar 108, que foi criada em 2005 com a finalidade de atender a situações de calamidade, urgência, emergência e tal, passou a ser a regra. Na educação básica, praticamente 30% dos professores são contratados pelo processo seletivo simplificado. E nas universidades, há também um número significativo, né, que daí nas universidades são chamados os colaboradores, é isso, né? Que são colocados PSS. Então, mas tudo está colocado. E então, essa é a primeira coisa, o concurso público fica relativizado, na medida que permite a contratação temporária. E ao permitir a contratação temporária, é isso que eu digo, ele revitaliza aquele princípio da subsidiariedade que foi retirado lá na CCJ, porque daí o Estado passa a ser subsidiário mesmo. Essa é uma questão. A outra é a questão da estabilidade. Né? Hoje eu acompanhei dois debates, pelo menos pela manhã, sobre a questão da reforma administrativa e as pessoas incorporaram uma ideia que eu acho que é muito importante, que a estabilidade não é um direito ou um privilégio do servidor. É uma garantia da sociedade. É a garantia de que um professor que está fazendo uma pesquisa importante na universidade possa continuar a sua pesquisa sem temer as represálias do chefe do poder. Eu vou usar dois exemplos aí. Quem que denunciou o desmatamento lá, patrocinado pelo ministro do Meio Ambiente? Foi um servidor público, né? Se ele não tivesse estabilidade, certamente não faria. A mesma coisa aconteceu com a história da vacina aí, que lá na CPI, dizendo que ela estaria sendo comprada, superfaturada e tal. Se é uma pessoa que não tem estabilidade, ele terá dificuldade disso. Então, a estabilidade, deixar bem claro isso, que é uma garantia da sociedade, para que não aconteça aquilo que acontecia, né, na época em que o prefeito não gostava de um professor da universidade, ele dava um jeito de pedir que o governador demitisse esse professor, ou mandasse para uma outra cidade. Então, a estabilidade, ela passa a existir como regra apenas para os servidores ocupantes de carreiras típicas de Estado. E não diz quais são as carreiras típicas de Estado. Todos os outros são chamados de contratos por tempo indeterminado.
o que permite que, por diversas razões, possam ter seus contratos, vamos usar a expressão mais privatista possível, terem seus contratos rescindidos, né, a qualquer momento. Os temporários, nós sabemos que, se for necessidade, eles rescindem mesmo. Agora, esses outros sem estabilidade, eles vão cumprir 2 anos de experiência, e aí, depois disso, não adquire estabilidade. Se ficam lá no cargo, nem chega a ser chamado efetivo, está colocado. Outra questão diz respeito ao acúmulo de cargos, né? Porque hoje nós sabemos que quem pode acumular cargos públicos são 2 cargos de professor, 2 cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada e 1 cargo de professor com técnico, desde que haja compatibilidade de horário. Essa é a regra do artigo 37(16) da Constituição. Da forma como está colocado ali, ele possibilita, inclusive, que municípios com menos de 100 mil habitantes possam flexibilizar essa questão de acúmulo de cargos, permitir que outras carreiras, outros cargos possam acumular, né? Então, isso é importante. E aí, no caso de efeitos retroativos, por exemplo, uma proibição importantíssima que está colocada ali. Ela proíbe a concessão de qualquer vantagem financeira e indenizações com efeitos retroativos. Eu uso um exemplo que é muito sensível a vocês, e aos servidores do Estado do Paraná. Desde 2017 para cá, antes já tinha, mas 2017 para cá tem sido uma luta constante a questão da database. Uma hora aprova uma lei dizendo que vai conceder de forma parcelada, depois revoga-se essa lei e tudo mais. Hoje, o governador, se ele quisesse, ele podia mandar um projeto para a Assembleia, fazendo com que os efeitos dessa database retroagissem a data em que não foi concedida. Se aprovado esse artigo na PEC 132, PEC 32, o que vai acontecer? Vai acontecer que ficará proibido fazer com efeitos retroativos. Se o que ficou, ficou, né? Perdeu-se, né, na história. Então, esse é um outro elemento. Mas há outras vedações, né? Outras vedações importantes também que estão colocadas. Então, nessa parte das vedações, eu acho que, assim, que mais atinge diretamente o servidor. Primeira coisa, fica proibida a criação, a concessão de licença-prêmio, ainda tem no Estado como capacitação, e quem adquiriu o direito teve preservado esse direito, capacitação, licença-prêmio independente do nome que receba, ela fica proibida. Assim como fica proibido qualquer tipo de avanço na carreira exclusivamente por tempo de serviço. Então, progressão por antiguidade, por exemplo, deixa de existir. Assim como deixam de existir os adicionais por tempo de serviço. Nós sabemos que um servidor do Estado do Paraná pode, no final da carreira, chegar ganhando 50% a mais só pelo adicional por tempo de serviço. Por essa regra, fica proibido. Outra questão é com relação às férias. Sei que o pessoal vai dizer assim, não, mas nós já temos férias só de 30 dias. Mas não é exatamente assim. Nós sabemos que, por exemplo, além das férias dos 30 dias, há períodos de recesso, em várias redes, seja em universidades, seja na educação básica, seja no Poder Judiciário. Pode vir uma interpretação de que esse período de recesso seja considerado férias também. Então, a pessoa não poderá ter mais do que 30 dias. Alguns municípios ainda têm lei que chamam o recesso de férias. Inclusive, as pessoas tendo direito a receber o terço de férias sobre todo o período de 60 dias, ou 45 dias. Isso fica proibido. Outra questão, o pessoal da saúde, principalmente, tem uma luta histórica pela redução da jornada, né, para 30 horas semanais, com jornada máxima. Lá na PEC 186, ela dizia o seguinte, que era permitida a redução de jornada com redução de remuneração. Não passou isso lá, foi retirado. Daí aqui, como que eles recolocam isso? Dizendo que fica proibida a redução de jornada sem a correspondente redução na remuneração. Então, ele está dizendo assim, pode, se quiserem fazer redução de jornada, pode. O prefeito pode até mandar um projeto de lei para a Câmara, o governador reduzindo a jornada, mas vai ter que reduzir na mesma proporção a remuneração dos servidores. Então, reeditando aquilo que foi retirado da PEC 186, que se transformou na EC 109. Aí nós temos o seguinte, é uma questão, os atuais servidores, em tese, têm estabilidade. Eu digo em tese porque, com a lei da responsabilidade fiscal, com o novo modelo de avaliação de desempenho que eles vão criar via Constituição, para que seja difícil de mudar,
mas sem dizer exatamente o que estará sendo avaliado, ele flexibiliza a estabilidade dos próprios atuais servidores. Porque se hoje ele tem que ser demitido, processo administrativo disciplinar, com garantia do contraditório e ampla defesa, já há teses de que não precisa nem ter defesa de advogado nos processos administrativos, então, todas essas coisas estão colocadas. Mas aí tem um detalhe. As indiretas, principalmente as empresas públicas, as empresas de economia mista, eles não têm, em tese, a estabilidade como vocês, efetivos, têm. Mas eles podem, através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, criar uma estabilidade. Vamos pegar um exemplo, uma empresa que eu estou tentando lembrar, uma... O metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, por exemplo. Ou então vamos pensar essa empresa que administra hospitais universitários, né? Eles poderiam, através de um acordo coletivo, garantir a estabilidade. Ficam proibidos de garantir estabilidade por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, essa é uma outra vedação. E um outro aspecto importante que atinge diretamente, por isso que eu falei lá no começo, que não é verdadeiro que só atinge os novos, né? Atinge os atuais, né? E mesmo que atingisse só os novos, eu sempre falo assim, uma vez eu estava participando de uma assembleia do Sindisaúde, sobre a reforma da Previdência. E aí várias pessoas erguiam a mão para dizer o seguinte, eu tenho direito adquirido, eu vou ser atingido por essa reforma? E a gente o tempo todo dizendo assim, em tese não, mas pode acontecer isso. Você não vai perder o direito de se aposentar, mas pode ter prejuízo na aposentadoria, o que de fato se consolidou depois. Mas daí uma dirigente do sindicato, que é a Elaine, inclusive aí de Londrina, ela fez uma fala que eu acho que eu gosto de me reportar ela. O que ela disse? Ela disse o seguinte, se nós ficarmos aqui pensando que quem tem direito adquirido está resolvido, e não pensar nos outros, nós vamos nos afundar todos juntos. Aí cessou esse debate e as pessoas passaram a compreender que não dá para... Daí nós vamos lembrar o poema do Bertold Brecht, né, que diz, levaram o desempregado, eu tinha um emprego, levaram o comunista, eu não era comunista, agora estão me levando, eu não me preocupei com ninguém, ninguém vai se preocupar comigo. É mais ou menos assim que tem acontecido, né? Então fica proibida a concessão de estabilidade nessas empresas da administração indireta. Um outro elemento importante são as prerrogativas do chefe do executivo, dos poderes, não do executivo. Hoje, a criação, a transformação e a extinção de cargos somente por lei. A criação, a transformação e a extinção de entidades da administração indireta por lei. Na proposta inicial que foi para o Congresso Nacional, ela permitiu que o chefe do executivo podia extinguir entidades da administração indireta por ato dele próprio, sem lei. Isso foi retirado inicialmente, não está mais na PEC. Né? O relator da CCJ retirou. Mas a criação, a extinção e a transformação de cargos por ato do chefe do executivo continua. Então, se hoje, para criar cargo de professor na Universidade de Londrina, precisa ter uma lei criando os cargos, aumentando o quantitativo, ou reduzindo o quantitativo, ou transformando, né? Eu vou pensar assim, não é exatamente a criação e a transformação, mas a questão do TID de vocês, da dedicação exclusiva, né? Essas coisas todas podem ser transformadas e modificadas por ato do chefe do poder, no caso do Poder Executivo, do Ministério Público, do chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça, do presidente do Tribunal de Contas, do presidente da Assembleia Legislativa, do presidente do Tribunal de Justiça. Por ato dele, se for aprovado isso, pode extinguir, transformar ou criar novos cargos. Então, nós damos assim, uns superpoderes ao chefe do poder. Outra questão importante é que diz a proposta que uma lei complementar federal, ela vai dispor sobre alguns assuntos, né? Então, esse é um outro detalhe importante, né? Um detalhe importante é o quê? Que tudo aquilo que eles querem que fique mais difícil de mudar depois, eles estão levando para dentro da Constituição, porque exige um quórum qualificado. Aquilo que eles querem flexibilizar para qualquer momento ir mudando, eles remetem a uma lei complementar, a uma lei ordinária. Isso aconteceu assim também na reforma da Previdência, aconteceu em vários momentos. Isso aconteceu na EC 189 também, 109 também. Então, uma lei complementar fala que vai tratar de gestão de pessoas, política remuneratórias de benefícios, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, organização da força de trabalho, progressão e promoção funcionais,
desenvolvimento e capacitação e duração da jornada de trabalho para fins de acúmulo de cargos. Ele diz que uma lei complementar federal fará isso. Mas, enquanto não existir essa lei federal complementar, os estados e municípios poderão exercer plenamente a sua competência legislativa. Tá? Então, essa é uma questão. Além disso, né, além dos impactos que tem nos servidores ativos das universidades e na universidade, porque eu falo assim, nós não estamos frente a uma discussão que diz respeito aos servidores, nós estamos frente a uma discussão que diz respeito ao serviço público ofertado à sociedade, e é isso que faz com que a gente esteja junto com a sociedade fazendo esse debate, porque é essa questão que está colocada. Ele tem impactos fortes nos regimes de previdência. Tá? Por que tem impacto no regime próprio de previdência? Por quê? Primeiro, obrigatoriamente estarão nos regimes próprios de previdência os servidores ocupantes de carreiras típicas de Estado. Os servidores sem estabilidade, que são aqueles com contrato por tempo indeterminado, podem estar, diz que estarão no regime próprio de previdência. E os temporários e os comissionados não estarão, como já não estão hoje. Associado isso à não realização de concurso público, nós ampliaremos, vocês acompanham, o Ronaldo estava conversando antes, ele falou do FES, né, o FES acompanha diretamente a Paraná Previdência, o regime próprio de Previdência. Nós sabemos todas as manobras que foram feitas nos últimos anos, né? A última delas foi a reforma de 2019, que daí com aquela reforma o governo teria equacionado 14 bilhões de reais no Paraná Previdência, né? A Cida Borghetti, antes de sair, ela fez um equacionamento dizendo que até 2092, eu sempre falo, 2092 o Paraná Previdência não seria mais deficitário. Eu falo assim, quem de nós estará aqui em 2092 para conferir isso, né? Então, em média, a cada 1 ano e meio ocorreu uma mudança no regime próprio de previdência. Então, com essa extinção do concurso, praticamente, não haverá entrada de novos servidores. Por não haver entrada de novos servidores, o que nós vamos ter? Nós vamos só estar gerando um passivo, que é o pagamento de benefícios. Nós vamos estar reduzindo a entrada de recursos por não ter novos servidores. E eu não sei se vocês leram, essa semana saiu um artigo, né, tá circulando por aí, um debate interessante. Com todas as mudanças que ocorreram na Previdência, até que ponto é vantajoso ainda ter regime próprio de Previdência? Por quê? Se nós dizemos o seguinte, que os servidores, como regra geral, vão se aposentar pela média aritmética. Se a emenda 103 diz que é obrigatória a criação do regime complementar de previdência, e ao criar regime complementar de previdência, obrigatório para os novos servidores e facultativo para os atuais, você exige que seja estabelecido o teto máximo de remuneração. Se quem entrou depois de 2003 não tem mais paridade, né, com os servidores ativos. Então, por detrás disso tudo, e por conta dos artigos que tratam aqui, que falam dos regimes próprios de previdência, há um velado estímulo, a gente tem dito isso, à extinção dos regimes próprios de previdência. Até para vocês saberem, quando o governador Carlos Alberto Risch assumiu a primeira vez, a primeira mudança que ele fez na Previdência, a ideia inicial dele era o quê? Isso foi dito lá dentro do Tribunal de Justiça por um diretor com quem eu estive em reunião. Que a ideia inicial dele era devolver para o INSS os 70 mil servidores que, em 92, tiveram seus empregos transformados em cargos públicos e trazidos para dentro do regime próprio de previdência do Estado. Então, por detrás disso, há um estímulo assim, velado, e na emenda 103, há alguns artigos que sugerem isso, que talvez fosse melhor, né, as pessoas deixarem de ter regime próprio da Previdência. Então, isso é importante. O que o regime próprio da Previdência garante hoje? Hoje ele garante algo muito importante, que mesmo a pessoa que se aposenta pela média, ela não está sujeita a um teto. O teto dela é a última remuneração ou a média, aquele que der menor, né? Se a última remuneração for maior do que a média, vale a média. Se a média for menor que a última remuneração, vale a média. Então, essa é a questão. Então eu falo que isso está muito relacionado
as reformas de previdência que foram feitas, né? Que é o quê? Que é o quê? Essa mudança mesmo de concepção de Estado. Um Estado que é um Estado fulcrado, vamos dizer, na educação e no sistema de seguridade, que é saúde, previdência e assistência, que está lá nos artigos 195 e seguintes da Constituição, todos eles ficam flexibilizados. Paralelo a isso, várias outras coisas estão acontecendo. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional acabando com a lei do piso do magistério da educação básica, né? Essa é uma questão. E outras coisas que vão acontecendo. Então, está relacionado às reformas da Previdência. Mas também tem, e eu tenho dado ênfase para isso, que também tem um impacto significativo na organização sindical dos trabalhadores. Por que eu falo isso? Primeira coisa, com estabilidade, você já sabe a dificuldade que é fazer a mobilização. Né? Com estabilidade, porque a pessoa fica pensando várias coisas antes de ir para uma assembleia, antes de ir para uma manifestação de rua. Você falou ali, tá certo, nós estamos num momento de pandemia, mas falou, tinha lá um número X de pessoas na manifestação hoje. Nós sabemos que não é fácil mobilizar. Imagine com duas previsões importantes. Uma, o fim da estabilidade. Então, as pessoas não terão estabilidade, terão mais receio ainda. Estarão mais sujeitos ainda aos constrangimentos, aos assédios, para não participar das atividades de mobilização. E uma outra questão bem relevante, quando diz que é possível fazer contratação temporária, inclusive para substituir servidores paralisados. Então, hoje, a lei de greve diz que só pode contratar para substituir grevistas se as atividades essenciais não forem mantidas. O que eles estão dizendo? Que pode fazer contratação temporária para substituir grevista. Então, imagina o constrangimento e o assédio que vão sofrer aqueles que querem. Então, há um impacto grande que dificulta a mobilização. Da tramitação da PEC, né, eu já falei rapidamente, né, ela está... Hoje teve audiência pública ainda na comissão especial, está tendo esses debates e tal, mas a vontade, o próprio presidente da Câmara e do Senado tem dito que a vontade é aprovar o mais rápido possível. Então, um fecho nessa exposição inicial para que a gente possa debater, mais do que eu ficar falando, a gente tem muito claro o seguinte, que nós estamos frente ao cumprimento daquilo que foi acertado lá em 1988, que é o famoso consenso de Washington, né, que fala assim, o Estado tem que ser mínimo. Nós não temos que nos preocupar com proteção social, nós temos que nos preocupar com o mercado. Junto com isso, vamos lembrar aquilo que o ministro da Economia disse e tem repetido, né, dizendo que servidor público são pessoas que ganham muito, trabalham pouco, se aposentam muito cedo. Que servidores públicos são parasitas, que você tem que colocar uma granada no bolso do servidor público, né? Então, a gente pensar todos esses aspectos que estão sendo colocados no dia a dia, nos debates, reforça isso. E isso não é meramente, porque não é meramente, politicamente é muito importante, mas isso é técnico também, porque a Constituição de 88, eu repito sempre, que os partidos que se reivindicavam de esquerda na época, não queriam assinar a Constituição de 88. A Constituição de 88 que nasceu da Constituinte de 85. Não queriam assinar, porque achavam ela muito retrógrada. E hoje nós estamos tendo que lutar para segurar esses direitos. Então, é uma mudança significativa na estrutura do Estado brasileiro, no ordenamento jurídico, né? E, vamos dizer assim, voltar, eu vou concordar com aquela assessora parlamentar de Brasília, concordar que nós estamos voltando à época clara do coronelismo. Então, inicialmente é isso, sim, eu tenho visto que os debates que no começo estavam bem esparsos, eles vão se funilando, está havendo uma compreensão que é isso mesmo que está acontecendo, e nós estamos, então, frente a isso, né? Aí, reafirmando, as pessoas falam assim, não, mas isso é só para os novos, não atinge os atuais. Se alguém tinha alguma dúvida disso, não pode ter mais, tá? Atinge, sim, os atuais de maneira direta, com relação ao tipo de avaliação de desempenho que vai ser feito, com o fim das carreiras, com as proibições de alguns direitos importantes, tá? E também por uma via reflexa, que é, a partir da hora que você não faz mais concurso público,
que você flexibiliza a estabilidade, que se permite a contratação temporária, eu tenho repetido, servidor público passa a ser algo dispensável para o Estado, desnecessário para o Estado, porque ele poderá fazer com outras formas, que são as formas precarizadas, ou seja, privatizadas, terceirizadas ou com entidades auxiliares do Estado, ou outras figuras que venham criar por aí. Então, inicialmente, é isso. Obrigado, Ludimar, pela exposição, pelos esclarecimentos aí sobre os impactos da reforma administrativa. A gente tem conversado muito no sindicato sobre isso, tem participado de algumas atividades, tem tentado conversar com os colegas, escrevemos boletins, informamos também, mas é sempre importante essa informação, essa opinião vindo de alguém que tem estudado e que é formado aí na área que permite uma melhor compreensão. Então, eu queria abrir, a partir de agora, a palavra para os colegas, se quiserem se inscrever, né, para fazer alguma pergunta sobre o que foi exposto, ou algum aspecto da reforma que não tenha sido abordado, que vocês queiram perguntar. Bom, Ludmar, enquanto o pessoal está pensando, eu queria colocar uma questão para você, para a gente pensar sobre essa reforma, no seguinte aspecto. De fato, está havendo um desmonte dos serviços públicos. Esse desmonte passa pela flexibilização, ou melhor dizendo, pela destruição de direitos, pelas regulamentações das carreiras, e parece que há o objetivo do governo é destruir a estabilidade, alongar as carreiras e, ao mesmo tempo, fragilizar a organização sindical, né? Ou seja, isso é pensado de um modo geral. No que diz respeito a esse alongamento das carreiras ou os processos de contratação, que, vamos dizer assim, isso vai fazer com que a gente tenha, na prática, no cotidiano do trabalho, trabalhadores com vínculos empregatícios diferentes. E, portanto, teremos vamos dizer assim, um mosaico não só de vínculos, mas de condições de trabalho. E isso tem um impacto direto sobre a organização sindical, né, sobre a luta dos trabalhadores. A reforma administrativa fala alguma coisa, a proposta, alguma coisa sobre essa questão das carreiras diretamente? Tem algum impacto sobre essa expectativa de evolução na carreira? E, por outro lado, aquela frente parlamentar que havia sido organizada com o objetivo de que essas políticas de quebra da estabilidade valesse também para os servidores atuais. Como é que está isso? Você tem alguma informação sobre? Bom, primeiro com relação às carreiras, eu acho que algumas informações bem importantes é o fato de você dizer que, né, uma lei complementar vai regulamentar isso, uma lei complementar federal. E enquanto não houver essa lei complementar federal, leis estaduais e municipais poderão ser feitas. Ela fala em que os estados e municípios poderão exercer sua legitimidade legislativa concorrente e fazendo isso também. Se nós associarmos isso, Ronaldo, à reforma da Previdência, que diz que a pessoa, para se aposentar com 100% da média, os novos servidores, terão que contribuir durante 40 anos, né? Isso significa desmonte da carreira. Quando você já diz que a pessoa vai se aposentar pela média, logo depois de 2003, eu até escrevi um artigo que acabou sendo publicado, um artigo bem singelo e tal, mas o que eu dizia? Só aquela mudança já destruiu as carreiras. Porque de que adianta você progredir na carreira, você fazer todos os crescimentos, fazer as progressões, fazer as promoções, e quando chegar na hora de se aposentar, você se aposentará pela média, né? Média aritmética simples vai considerar o tempo que você não tinha nada de adicional por tempo de serviço, vai considerar o vencimento inicial na carreira e o final da carreira. Isso vai forçar as pessoas a ficar mais tempo em atividade. Vai fazer com que as pessoas fiquem, e sem ter nenhuma segurança de que ao ficar mais tempo na carreira, ela vai ter um benefício maior.
Eu até digo assim, nessa nova composição dos proventos de aposentadorias e pensões, o ideal é que os planos de carreira tivessem um sentido inverso, que nos primeiros 20% do tempo da carreira, as pessoas crescessem mais rapidamente. E daí eu vi que um município aqui, São Mateus do Sul, né, que eu fui participar lá, quando as pessoas terminavam o estágio probatório, o pessoal da educação infantil, eles tinham um ganho de 37%. Eu falei, essa é uma lógica interessante, porque daí a pessoa vai ficar mais tempo recebendo isso e, portanto, terá possivelmente uma média maior. Quanto à frente parlamentar, me parece que até agora não veio nenhuma proposta concreta no sentido de inserir isso. Mas eu sempre falo, né, como falava o von Bismarck, né, se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, né, talvez a gente não respeitasse as leis e não comesse salsichas, né. Mas o que significa? Significa que a gente sabe como que esses projetos entram no Congresso Nacional. A gente não sabe como eles saem, né. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, quando iniciou a discussão no Congresso Nacional, era para modificar 5 ou 6 artigos da CLT. Eram importantes os artigos que queriam modificar, mas era para modificar 5 ou 6 artigos. Quantos modificaram? Mais de 100 artigos da CLT. Na verdade, destruíram a CLT. Os principais direitos que estavam na CLT foram retirados. Então, a depender do grau de mobilização que existir ou não, da intervenção dos vários segmentos da sociedade ou não nessa reforma administrativa, nós podemos ter uma reforma muito pior do que essa que está lá no Congresso Nacional. Eu acho que a chance dela ficar melhor é muito pequena. A chance dela ficar muito pior é muito maior, considerando a composição do Congresso Nacional. Só ver essa discussão, cortina de fumaça aí nos últimos dias, de voto impresso ou não, né? A quantidade de votos num sentido no outro. Então, está colocado. Eu vejo que as carreiras, a tendência... Porque, assim, o que pretende com isso? Se na reforma da Previdência pretendia que as pessoas se aposentassem com menos, demorando mais tempo para se aposentar e não tendo paridade com o servidor ativo, na reforma administrativa, o objetivo é que os atuais servidores se desencantem, vamos usar a expressão assim, com o serviço público e progressivamente deixem o serviço público. E aí vão ficar aí na mão do... Então, por que tem que ter carreira? É melhor que não tenha carreira, porque daí um professor da universidade... O que estimulava um servidor, estimula um servidor a permanecer? É ter a carreira, ter a estabilidade para poder trabalhar com a liberdade, vamos pensar assim, a liberdade de cátedra, né, que vocês usam na universidade, ter a liberdade de poder falar aquilo que pretende numa aula, sem correr o risco de outro dia estar respondendo um processo disciplinar e ser demitido, né? Sem estabilidade, isso fica flexibilizado também. Outro estímulo para permanecer no serviço público é as carreiras. É você poder saber que você entrava, você tinha estabilidade, você ficava, você continuava trabalhando e crescendo na carreira até no final. Flexibilizado também. Outro estímulo que você tinha, eu vou entrar, vou passar no estágio probatório, vou fazer carreira, vou desenvolver meu trabalho, vou fazer minha pesquisa, fazer tudo que tenho que fazer e vou me aposentar com a integralidade da minha última remuneração. Isso também está ficando fora de contexto. Até porque esse fundo complementar, que a emenda 103 tornou obrigatória a criação dele até novembro de 2021, ele é obrigatório para os novos servidores, mas é facultativo para os atuais. Sabe que os servidores federais, muitos deles, mesmo aqueles que tinham entrado antes de 13 de março de 2013, é isso que é quando foi instituído o fundo complementar deles, muitos aderiram, né? E aderiram ao regime complementar. Ao aderir ao regime complementar, eu diria um pouco iludidos, talvez, porque não, eu vou contribuir só até o teto, mas também vai se aposentar só até o teto, né? Então, tudo isso são coisas que estão escapando. Então, e daí você não faz concurso também, nós vamos ter lá na frente, até minha esposa é servidora pública aposentada, né? Ela fala, nós aposentados, daqui a um tempo vamos ser igual aos pracinhas, né? A gente vai se reunir para lembrar de como que era na época, né? Então, acho que é isso, é a lógica de dizer o seguinte, se a gente não estancar isso, né? O Estado brasileiro vai deixar de existir da forma como nós o conhecemos hoje. Obrigado, Edmar. O Valdir está inscrito.
Olá, pessoal, boa tarde, Ludimar. Ludimar, queria que você falasse um pouquinho mais. Acho que um dos alvos principais da reforma administrativa é justamente a estabilidade, né? E você coloca, deixa muito claro que não vai atingir somente os novos, né? Mas também os atuais. Além dessa questão de extinção você falou de uma, enquanto não houver uma lei complementar federal, que prefeitos e governadores podem criar leis extinguindo cargos, enfim, e, portanto, abrindo um leque, uma possibilidade grande de demissão. Mas, além disso, acho que uma outra situação que você queria que você pudesse falar um pouco mais é a questão da própria perseguição política, né, no âmbito do serviço público, a partir do momento que você tem essa estabilidade flexibilizada. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. E, além disso, em relação ainda à reforma, não na reforma administrativa, mas a reforma da Previdência, a última que houve, aqueles que já estavam no serviço público, eles seguem a regra da média dos 80% maiores salários, ou eles entram na regra dos 100% da contagem dos 100% dos salários, da média que é feita para se aposentar? Eram essas as questões. Obrigado. Bom, daí para responder o Valdir, nós vamos ter que marcar um outro dia inteiro nessa questão, porque o que acontece, Valdir? Assim, bom, primeiro, eu acho que está relacionado a essa questão do fim da estabilidade, e você relacionou muito bem, com a possibilidade do chefe do poder, por ato dele, extinguir cargos. E nós sabemos que quando é extinto um cargo, não haverá mais concurso quando ele é vagar. Ou mais do que isso, vamos lembrar o que fez Fernando Collor de Mello, lá em 90, que ele colocou milhares de servidores em disponibilidade. E colocar isso é permitido, né? Colocar em disponibilidade significa deixar a pessoa recebendo proporcional ao tempo que ela trabalhou. Então, existe sim essa possibilidade, isso relacionado à estabilidade e tudo mais. Então, a extinção com a flexibilização da estabilidade leva a essa conclusão que você tirou, de que poderá sim ser alvo de perseguições políticas, de fisiologismo, de tudo aquilo que nós sabíamos antes do concurso público ser uma regra, antes da estabilidade ser uma regra. Né? Eu acho que isso que é importante. E com relação à questão previdenciária, essa questão, nós temos uma série de interpretações aí que nós precisamos fazer, mas eu vou ser direto nessa que você está colocando. Tanto a emenda 103 como a 45 do Paraná, 103 federal como a 45 do Paraná, ela colocou o quê? Até ali, o cálculo mesmo, vamos pensar o seguinte, quem entrou depois de 31 de dezembro de 2003 só vai se aposentar pela média. Quem entrou antes de 2003 pode se aposentar com base na integralidade, a depender se cumprir lá os requisitos que estão colocados. Que antes eram do artigo 6º da emenda 41, que foram revogados, e são os novos artigos ali da emenda 103. Mas dizia o seguinte, que mesmo aqueles que se aposentavam pela média, era a média dos 80% melhores salários de contribuição, a contar de julho de 94 para cá. Né? E de julho de 94 para cá. Com as mudanças, ela passa a ser a média dos 100% de salário de contribuição de julho de 94 para cá, o que significa uma perda maior. Nesses dias, nós estamos enfrentando uma discussão, aí eu falo nós, eu participei de uma reunião ontem com o Sindjus e com o Sindicontas, estava presente também o Sindilégio, porque tem um vácuo legislativo aí que nós vamos ter que explorar. Foi aprovada a emenda 45, né, que fez as modificações na Constituição Estadual. Foi aprovada a Lei 20.122, que estabeleceu algumas mudanças. E a Lei 20.122 falou que as regras de transição do artigo 6º da emenda 41 e 6º da 41 e o artigo 3º da emenda 47 só seriam revogados quando fosse feita uma nova lei. E essa nova lei foi sancionada agora em 10 de março desse ano, que é a 233. Então, o Ministério Público de Contas e o Paraná Previdência e a PGE não conseguiram contrariar isso até agora, nós estamos conversando sobre isso, adotaram o entendimento que todos aqueles que adquiriram o direito a se aposentar com base nessas regras, então, portanto, a regra do artigo 6º, que é a regra da integralidade, entre 4 de dezembro de 2019 e 10 de março desse ano, teriam direito de se aposentar pelas regras antigas ainda, inclusive a emenda 47.
Então, esse é um debate que vai chegar aí na universidade já já, que é algo assim, é um fôlego de quase 2 anos. Várias pessoas estavam faltando 1 dia, 2 dias para se aposentar por uma daquelas regras, se for isso, poderá se aposentar. Então, assim, mas nessa parte de previdência, há muita coisa ainda, Valdir, que a gente vai ter que enfrentar. Até porque a própria emenda 103, ela está com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, né, promovida pela Unafisco, né. Vários sindicatos aí entraram com amicus curiae, né, várias entidades, federações, confederações. Se ela for declarada inconstitucional, né, cai por terra todas as reformas feitas nos estados e municípios. Bom, também, isso é algo que eu estava reservando para falar no final. Muita gente pergunta o seguinte, mas não dá para a gente entrar na justiça alegando a inconstitucionalidade dessas reformas? Como, por exemplo, se for aprovada a reforma administrativa, que atingiria cláusulas pétreas ou não. Não, dá, né? Judicializar dá. Só que nós sabemos como que está o judiciário brasileiro. Seja o judiciário que começa aqui no Paraná, chega em Brasília, né? Que é cambaleante, uma hora está de um lado, uma hora está do outro, mas principalmente do outro lado. Aldimar, basta ver que essa semana o próprio STF autorizou o governo federal a contratar via CLT, né? Você fez deu um parecer favorável a essa contratação. Eu queria só lembrar aqui, perguntar o seguinte, Aldimar. Você disse que com estas mudanças, nós teremos aí... Hoje os temporários são exceção no serviço público. Os contratos temporários, como o PSS, aqui nas universidades, são exceções. Com a reforma, você disse que não haverá mais limite. Esse limite significa não haverá limite de tempo, por exemplo, contrato de 1 ano, 2 anos, e não haverá limite também de quantidade, ou seja, você pode ter todo um segmento do funcionalismo contratado por contrato temporário, por exemplo? Então, o limite temporal, Ronaldo, no Paraná, por exemplo, existe o quê? Porque a Lei Complementar 108 disse isso. Porque a Lei Complementar 108 disse isso, que falou que era 2 anos, e daí depois dizia que não podia renovar, depois foi revogado esse dispositivo e tal. Então, isso vai depender, provavelmente, de uma lei complementar. Mas não há limite para serviços, exceto as carreiras típicas de Estado, todas as outras poderiam ser por contratações temporárias. É isso que se conclui da interpretação da proposta que está no Congresso Nacional. Portanto, no caso das universidades, hoje a gente tem aí, no caso da UEL, cerca de 25% dos servidores temporários. Algumas universidades têm 40 e poucos por cento. Temporárias? Temporários. Isso vai aumentar. A gente pode ter 70%, 80%, 90%, porque não há limite, nem na quantidade. O limite são as carreiras típicas de Estado. E eu sempre falo assim... Se essa não for considerada... Não vai ser. É igual eu trabalho lá com o Sindjus, o Ronaldo sabe, e a Constituição falava lá em 98, falava que o judiciário era uma carreira típica de Estado. Eu falava assim, ó, saiba de uma coisa, não são vocês servidores do judiciário. É a magistratura. A diplomacia. Mas qual que é o conceito, Ludimar? Esse conceito, carreiras típicas do Estado. Ele não conceitou. Então, ele não conceitou. Ele diz isso que estou falando. Ele diz, inclusive, que enquanto não houver essa lei federal estipulando isso, até municípios poderiam dizer o que são as suas carreiras típicas de Estado. Isso estou falando, lá em 98, se pegar os caderninhos do Bresser Pereira, do Mário, do Ministério da Administração e Reforma do Estado, ele diz quais são as carreiras típicas de Estado na concepção deles, que era diplomacia, segurança, arrecadação e judiciário. Aqui não diz. Aqui as carreiras típicas de Estado não se sabe quais são, o que eles estão pensando. Eu acredito que seja mais restritivo ainda do que o Bresser Pereira preconizava lá em 98. E é uma lei complementar. Isso seria definida por uma lei complementar. Isso mesmo. Que daí é mais fácil, né? Eles passam a emenda constitucional e depois a maioria simples. Né? Lei ordinária até a maioria simples. Né? O processo de desmonte é o pior, é o pior que nós temos visto aí nas últimas
décadas, né? Vamos dizer assim, porque o desmonte vem ocorrendo desde os anos 90, na verdade. Mas esse último período... É para coroar, né? A velocidade e a profundidade do desmonte tem sido extremamente elevado, né? Uhum. Bom, não sei que os colegas, se alguém tem alguma questão para fazer ao Ludimar, se algum comentário a respeito do que foi tratado. Bom, Elson. Boa tarde aos colegas presentes aí, agradecendo aí a presença do Ludimar, mais uma vez, obrigado. Uma coisa que você sempre tem colocado, né, Ludimar, e a gente tem observado isso nas suas contribuições, é o fato de que tem alguns colegas assim que, de forma depois bem retardatária, eles diziam que não estavam sabendo, né? Assim, eu não estava informado, não sei o quê. Então, é interessante estar reforçando isso, né, para os colegas ficarem atentos, né, justamente a esse quadro, que não é um quadro novo de destruição, mas ele vem se acirrando, né, à medida em que as taxas de lucro do capital elas vão se exaurindo, né, quem vai pagando a conta é a classe trabalhadora. E esse processo vem se acirrando, né, e é legal quando você vincula isso a uma questão externa também, interna, externa, para dizer que essas coisas estão amarradas, estão articuladas, e esse processo ele é disseminado nos anos 90, quando nós tínhamos, né, a entrada de forma mais aguerrida das políticas neoliberais aqui no Brasil, o governo Fernando Henrique Cardoso, aqui no Paraná nós tivemos o Jaime Lerner, né, que foi uma tragédia também. Então, eu acho que você reforçar um pouco essa questão do combate, né? Assim, da forma aguerrida como os colegas têm se colocado na luta, e aqueles que estão um pouco mais desatentos, que eles fiquem mais atentos ainda para cerrar fileiras aí em defesa da carreira, né? Da categoria, que senão nós vamos deixar de existir, né? Acho que é um pouco disso. Obrigado. Obrigado, Elson. O Eliel pode falar e depois o Ludimar. Uhum. Não, primeiro agradecer, né, a exposição. Eu já tinha ouvido o Ludimar lá no Pinicão, lá no CCB uma vez, né, sobre a questão da reforma da Previdência, né, e também a importância, né, de ser uma exposição que tem um fundo técnico, mas não ser um tecnicista, né, dos jargões aí, né, do direito, aquela coisa toda, né? Ou seja, tem uma análise política, né? Eu achei bem interessante, algo que a gente vem batendo na tecla já há muito tempo, né? Da questão do imperialismo, da questão dessa dominação que a gente não discute, nessa cadeia, né? Que hoje passa, né, pela dominação, pela produção e reprodução do próprio capital e tudo mais. Eu achei bem interessante essa parte, e certamente, né, eu imagino que muitos colegas estão sem coragem, inclusive, de falar algo, né, aquele clima de velório, né, mas olha o tamanho da porrada, né, mas que a gente vem alertando, né, dentro do Sindiprol, eu pelo menos, né, na nossa militância, com muita dificuldade, a gente vem alertando em boletins a respeito, né, vídeos, palestras. Tá difícil, porque, na verdade, parece que a gente está num momento de recuo mesmo das lutas populares, né, porque o desmonte do Estado, né, dessa forma, né, que está sendo, como você disse, está coroando, né, parece que chegou algum momento aí de dizer o Estado vai ser isso e ponto final, né, no momento de regressão das lutas populares, do movimento de massa, com pandemia, sem pandemia, mas isso a gente já vem sentindo há bastante tempo, na verdade, esse recuo, né, porque isso, só corroborando um pouco, Ludimar, com o que você colocou, o ataque ao movimento sindical, só pegar o movimento sindical,
já não é de agora, né? O ataque já desde os anos 90. Aliás, né, olha que coisa, ali nos anos 80, na Constituição, né, de 88, era uma Constituição até razoável, vamos dizer assim, para aquele momento, né, com alguns avanços, né, questões de políticas sociais, políticas públicas, mas o primeiro governo eleito até pelo menos o ano 2000, todos os dois, né, eleitos ali, foram governos exatamente contrários àquilo que pregava, pelo menos essa a parte, né, da Constituição que trata, né, das políticas sociais e tudo mais, né? Então é só para a gente ver, né? Aí tem assim, né, a gente passou ali nos anos 2000 até 2016 com o golpe, né? Um certo arrefecimento, né, desse desmonte, mas teve também, né? O seu Lula ali em 2003, depois a Dilma, né? Ataque à Previdência e tudo mais, né? E depois o golpe, aí, né? Aí vamos agora enterrar de vez, né? Qualquer possibilidade, é isso que está acontecendo. Então, na verdade, é só uma consideração em função, né? Se me estimulou aí a fazer essa pequena reflexão, porque, na verdade, a defesa do serviço público, que envolve, evidentemente, servidores públicos, vai ter que ultrapassar as fronteiras dos servidores públicos, das suas organizações sindicais, porque é o desmonte do serviço oferecido exatamente e principalmente para as classes populares que mais dependem dos serviços públicos, né? Porque a burguesia, os seus filhos não dependem do serviço público, da universidade pública, né? Colocam lá seus filhos na Harvard e tudo mais, né? Para estudar, né? Tem seus planos de saúde muito bem bons planos de saúde, né, caríssimos, né, se interno lá no Einstein e tudo mais. Então, com essa população mesmo que a gente vai ter que dar um jeito de dialogar, explicar para ela, né, o tamanho do rombo, do tiro, né, do canhão, na verdade, né, não tiro de fuzil, um tiro de canhão, né, sobre as nossas cabeças, mas que, na verdade, é o desmonte mesmo do serviço público, né. E só para finalizar, não quero me estender, só para finalizar, é aquela coisa também assim, por que também é difícil de fazer esse diálogo, né, de trazer, de mobilizar, de explicar? Porque os governantes, né, neoliberais desgramados aí, né, eles agiram sempre no sentido do desmonte, né, de desqualificar o serviço público. Então, a população que usa porque também não tem muita alternativa, né, principalmente na saúde, né, a gente sabe o tamanho dos ataques, né, na educação também. Aí fica também difícil, né, de você explicar a possibilidade, o que significa todo esse ataque, todo esse desmonte, para quem não acredita muito, inclusive, no próprio serviço público. Então, é um dilema que a gente tem pela frente aí, que é difícil de sair, até pela conjuntura também, né, de uma certa regressão, né, um recuo do movimento de massas, né, que também não está nos ajudando muito aí, né, a levar bandeiras mais audazes, né, para frente. Era isso. Então, agradeço, desculpe ter me alongado um pouco, mas é só para sair também um pouco desse clima de velório, que eu imagino que muitos de nós aqui ficamos estarrecidos, né, com a informação. Mas a gente tem que transformar isso em indignação, em luta, né, e não ficar nesse clima de velório, que é difícil, mas é o papel. Obrigado, viu? Um abraço. Então, eu penso, Eliel, começando pelo Eliel, depois eu volto lá no Elcio, né? Pensando exatamente nisso, ainda bem que nós estamos nos 100 anos do Paulo Freire, né? Ele fala que nós temos que esperançar mesmo, quer dizer, né? Toda essa conjuntura muito desfavorável, conjuntura econômica, social, jurídica e tal, desfavorável para a gente, mas a gente não pode deixar que isso nos abata, porque senão daí não tem mais sentido, daí você começa a não ter sentido nem trabalhar na universidade, nem exercer o direito, nada. Então a gente tem que partir para um avanço sentido. E quanto a esses ataques, Eliel, do movimento sindical, eu vou usar dois exemplos recentes, né? Você falou assim, que vem agora aí, 2000 por aí. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa das primeiras medidas provisórias que o Bolsonaro editou. O que ele falava? Que a mensalidade sindical tinha que ser paga por boleto e com autorização do servidor. Daí isso não passou, né? Era muito vergonhoso passar isso, não passou.
Mas daí o que o governador do estado fez, do Paraná? Editou o decreto 3808, dizendo que todos os sindicalizados que recebiam lá pelo consignável, né, deveriam refiliar aos sindicatos para poder receber. Isso só não foi para frente porque tem uma liminar suspendendo isso, envolvendo todos os sindicatos do FES praticamente, exceto aqueles que não estavam lá no consignável. Então, é real, o ataque é constante. E outras formas também, né, ameaças a dirigentes sindicais, qualquer mobilização que se faça na frente do Palácio de Iguaçu, minutos depois você já tem interdito proibitório. Eu lembro que na mobilização da Previdência, dois companheiros aí, acho que é do sindicato mesmo, acho que era o Arnaldo e o... Arnaldo, né? E o Marcelo. E o Marcelo, né, que ficamos horas lá dentro da Assembleia Legislativa, porque eles queriam levá-los para a delegacia, né, queriam, né, abrir um boletim de ocorrência, queriam processá-los e tal, por eles terem entrado lá na Assembleia Legislativa exercendo o direito. Então, os ataques são constantes, né, eles não estão pouco ligando. Bom pensar que a reforma da Previdência foi votada na ópera de arame, né, escondida. Vamos pensar na cavalaria e nas bombas do 29 de abril de 2015, e poderíamos fazer uma lista, 88 lá, os cavalos do Álvaro Dias sobre os professores também, vamos lembrar. Então, a história é rica de ataques ao movimento sindical, não só ao movimento sindical, os movimentos sociais, né? O movimento pela terra, o movimento pelas políticas públicas, você querer proibir que as pessoas distribuam alimento na rua para a população que está passando fome, querendo aplicar taxas sobre as entidades, que é o que o Greco queria fazer aqui em Curitiba. Então, é uma série de ataques, né? E daí, Elson, para arredondar isso que se falou da participação, eu, quando as pessoas falam da participação, lembro de um episódio de uma servidora que era da SEAP. Ela chegou lá no escritório, foi lá no escritório, né, não conhecia, para atender, porque ela queria entender uma coisa. Ela chegou para mim dizendo o seguinte: olha, Ludimar, eu vim aqui hoje porque hoje decretaram minha sentença de morte. Né? Falei, nossa, que dramática, né? O que será que está acontecendo, né? Ela falou, disseram que eu vou me aposentar. Eu falei, mas ótimo, é o que todo mundo quer, né? Quer chegar a se aposentar. Ela falou, não, mas é que eu estou ganhando R$5.000 e eles disseram que eu vou me aposentar com 2.500. Aí eu falei, daí a gente começou a conversar para entender por quê. Ela ficou durante muito tempo num cargo, acho que de auxiliar administrativo, depois assumiu um cargo de nível superior. Só que ela ingressou no serviço público depois de 2003. Então, ela ia se aposentar pela média. Então, ela estava ganhando 5.000, achando que ia se aposentar com 5.000. Isso aconteceu com um juiz também, que entrou pelo 5º Constitucional no Tribunal de Justiça. Ela achou que ia se aposentar com base na última remuneração e descobriu que não. Daí ela falou assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo com você, porque em 2003 teve uma reforma que diz que quem entrou depois de 2003 só terá direito à aposentadoria pela média. Mas como? Não me perguntaram, ninguém perguntou se eu concordava com isso ou não e tal. Eu falei, ó, eles não perguntaram individualmente para ninguém, mas eu quero fazer uma constatação. Eu sei, porque eu acompanho o movimento sindical desde 1988, que várias vezes os sindicatos fretaram ônibus que foram para Brasília com a metade da carga para lutar contra essas reformas. Né? Eu falei, então, assim... E uma outra situação, a pessoa ligou desesperada, dizendo que ia se aposentar, não ia se aposentar mais, porque tinha mudado a regra em 2019. Ela falou, que culpa tenho eu se o Beto Richa tirou dinheiro do Paraná Previdência? Eu falei, se você participou da mobilização, você não tem culpa nenhuma. Agora, se você não participou da mobilização, você é tão culpada quanto eles. Né? Então, acho que é um pouco isso, Elcio, que as pessoas acham que... Outro exemplo, eu uma vez estava... fazendo uma discussão no EMEPAR, os servidores da saúde. E quando eu falei que as pessoas iam se aposentar pela média, 2 enfermeiras começaram a ficar vermelhas, assim, que eu achei que iam chorar. Daí eu falei, mas por quê? Porque quando nós entramos no Estado, eles disseram que a gente ia se aposentar com integralidade. Só que a gente tinha entrado em 2009. Falei, sim, vocês podem se aposentar com integralidade, mas vão se aposentar com a integralidade da média. Né? Essa é a questão, né? Então, às vezes, as pessoas relevam aquilo que está acontecendo, né? Às vezes até são, eu falo assim, que as práticas antissindicais, né, que o governo pratica, mas às vezes há pessoas da categoria que fazem práticas antissindicais contra os dirigentes e tal, né?
Eu lembro que eu fui num determinado sindicato, não lembro qual foi, que as pessoas falaram assim, em razão vamos usar a expressão técnica, né? Não vou usar a expressão política, do impeachment de 2016. Daí eu falei assim, por conta do impeachment de 2016, nós perdemos muitos sindicalizados. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque de um lado, porque nós assumimos a defesa contra o impeachment. E aí algumas pessoas se desfiliaram por isso. Uma outra parte se desfiliou do sindicato porque entenderam que nós fomos muito frágeis nessa defesa. Então vai entender, né, a lógica. Então, às vezes, o dirigente sindical, as pessoas que estão à frente da luta, são tão discriminados, às vezes, pelos colegas de trabalho, e que depois cobram. O que o sindicato vai fazer por mim? Hoje virou uma moda também, Elson. Assim, o sindicato entra com uma ação judicial e ganha uma ação coletiva, e por alguma razão uma pessoa fica fora da execução. O que as pessoas fazem? Entram com ação contra o sindicato. Então, acontece às vezes assim, eu falo muito aí para o sindicato assim, tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa que vai assegurar para o servidor. Porque daí quando você não assegura, eles não culpam o governador, eles culpam o sindicato. Né? Uma vez, finalizando já, né, porque estou me alongando muito, um determinado sindicato tinha lá no seu regramento que quando a pessoa se desfiliava, ela tinha que assinar um termo de ciência de que nas ações judiciais que estavam em trâmite, ela não pagaria 10% de honorários, que era metade para o sindicato e metade para o advogado, 5 e 5. Mas ela pagaria 20 se ela se desfiliasse. Me parece bem razoável, porque, né, quem sustenta o sindicato é o filiado. Aí ele não quis assinar. Aí, por um equívoco da funcionária, ela não encaminhou a desfiliação dele. Poderia ter encaminhado, ela só estava dando ciência, não precisaria nem dar ciência, era o regulamento, né? Aí ele entrou no juizado especial contra o sindicato, alegando o Código do Consumidor. Alegando o Código do Consumidor. Eu falei, é exatamente isso que algumas pessoas pensam. Eles olham para o sindicato como um prestador de serviço. Como se a diretoria do sindicato fosse resolver todos os problemas. E não vai resolver. Ou a categoria se mobiliza junto com a direção, ou as coisas não evoluem. Então é bem isso que você está falando, Elcio. Só uma questão nisso que o Ludmar está trazendo. Ronaldo, não sei se tem alguém inscrito. Tem alguém? Não tem, Roger. Não, então, eu acho que, pegando um gancho também do que o Eliel trouxe, que esses ataques, como o próprio Ludmar colocou, desde 88, vem de diferentes governos, e vamos combinar que o governo dito dos trabalhadores aprovou aquilo que o Fernando Henrique Cardoso não conseguiu aprovar, ou seja, ele completou a reforma da Previdência que foi feita em 98, atingindo diretamente os servidores públicos, né? Estou citando esse fato para dizer que acho que nós não podemos ter muita ilusão, né? Com a via parlamentar, com a via, né, do executivo. Acho que tem um papel esses poderes que a gente em algum momento pode até sentar para negociar e tentar encaminhar alguma coisa, mas o principal é a capacidade de organização e mobilização. Se não tiver isso, nós vamos perder sempre, né? E acho que uma das coisas que a gente não tem conseguido fazer é isso, na medida em que, em especial, né, muitas vezes as próprias bases, né, não acha que uma diretoria sindical, como o Gilmar está colocando aí, vai dar conta de sentar na mesa, negociar e botar pressão. A pressão só existe na medida em que os trabalhadores se organizam, se mobilizam. Então, eu acho que é fundamental a gente entender que todas essas reformas que têm sido aprovadas diante da passividade dos movimentos, em termos de fazer o enfrentamento, em especial nos últimos 3, 4 anos, que a gente não tem conseguido efetivamente mobilizar os trabalhadores. Acho que é importante a gente destacar isso, porque senão dá a impressão que ano que vem, ano eleitoral, se eleger um à esquerda ou um a mais à direita, a gente entende que esse momento, por exemplo, está sendo muito pior do que outros, né? Mas não dá para acreditar que um governo dito de esquerda sendo eleito o ano que vem vai mudar muita coisa, né? Então, acho que a gente não pode ficar depositando as fichas nessa questão. Acho que e sim na capacidade de organização dos trabalhadores e mobilização para fazer o enfrentamento a esse tipo de coisa. Acho que é isso. Eu só queria falar, Ludmar, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre a questão, mas queria lembrar o seguinte,
em alguns países que têm enveredado, vamos dizer assim, pelo mesmo caminho político que o Brasil tem tomado após o golpe e também, e sobretudo, né, depois de 2019, esses países nós estamos observando aí um desmonte acentuado do serviço público, de tal modo a ter demissão massiva de servidores. Eu vou dar eu até coloquei aqui no chat agora, o exemplo da Turquia, que tem um presidente com o mesmo perfil, o presidente aqui no Brasil, tem um movimento político semelhante, e o resultado foi demissão em massa de juízes, professores, mais de 5 mil professores foram demitidos das universidades, cerceamento da liberdade de expressão. Isso aconteceu na Polônia, com menos impacto em demissão, mas tem acontecido na Polônia. A gente tem visto isso acontecendo na Hungria, Turquia, Hungria, Polônia, perseguição às dirigentes sindicais, em todos esses países também tem ocorrido nos Estados Unidos e tudo mais. Então, nós estamos vendo um movimento de regressão generalizado de direitos, né? Então, é importante lembrar que a conjuntura é desfavorável, mas quem pode mudar a conjuntura é a organização e a luta. Não tem alternativa, né? Então, aqui não há, como disse o Valdir, mesmo um governo mais afinado, vamos dizer assim, pelo menos formalmente com os trabalhadores, não é capaz de romper com a lógica que foi imposta, que atende a segmentos poderosos na sociedade, mesmo que quisesse. Então, se não tiver mobilização social, a gente não vai alterar isso. E o nosso papel é tentar, de algum modo, organizar e fomentar essa mobilização. Mas a pergunta técnica que eu queria te fazer em relação à questão você falou aí da Previdência, eu sei que o tema é reforma, mas acho que é importante. Quem entrou no serviço público a partir de 2003 no regime que ele está, por exemplo, estadual, municipal, federal, ou quem entrou no serviço público independentemente do lugar, se foi no município, se for no estado, e depois mudou, tem alguma... Por exemplo, quem entrou no governo no federal e depois passou para o estadual, e quem entrou no estadual e passou para um municipal, tem alguma implicação isso? Olha, se você me tivesse me perguntado isso há 3 semanas atrás, eu teria uma resposta. Hoje eu já diria que depende. Vou te falar por quê. Porque o entendimento meu, né, que eu tenho a convicção é o seguinte. Bom, primeiro, se entrou no serviço público, vamos pegar, eu vou usar um exemplo que é o clássico. Os professores da educação básica no Paraná eram seletistas. E eles vinham seletistas, não é o pessoal do Paraná Educação e nem é o pessoal do PSS, seletistas. Vinham e fizeram o concurso e passaram. E no mesmo dia que se desvincularam do regime seletista, se vincularam ao regime próprio. Bom, isso vinha sendo considerado para quem entrou antes de 98 para fins da emenda 47 e das regras de 98, para quem entrou antes de 2003 para as regras de 2003, não importando se é serviço público federal, estadual ou municipal. Inclusive, um exemplo, o pessoal no estado considerou tempo de banestado, por exemplo, para fins da aposentadoria no regime próprio, porque, embora fosse vinculado ao regime geral, era servidor público, né? E não houve a interrupção. Eu tive uma professora que eu atendi a semana passada que ela interrompeu por 2 dias. Por conta disso, é o problema. Qual a questão? A questão é que o Tribunal de Contas editou um chamado pré-julgado 28, que é o nome que eles dão lá para essas decisões que o Tribunal de Contas toma. E o Tribunal de Contas, com esse pré-julgado, e daí teve uma medida cautelar do Ministério Público de Contas e foi concedida uma liminar, passou a entender que as pessoas deveriam estar no regime estatutário e estar no regime próprio de previdência, porque a pessoa pode ser estatutária e não ter regime próprio de previdência, no momento das reformas. Eles fizeram inicialmente com relação a 2 municípios, Piraquara e Paranaguá, né? Então, por exemplo, em Piraquara, que é onde a gente está acompanhando lá, que eu estou acompanhando junto com a Simone da APP, o que acontece? Eles entenderam que o regime foi criado em 2006 e o regime seletista foi transformado em 2006, com vigência tudo a partir de 1º de janeiro de 2007. O entendimento do Tribunal de Contas é que essas pessoas
Aqueles que se aposentaram com base na emenda 47 terão que voltar a trabalhar, porque não teriam direito de se aposentar pela emenda 47, e os que se aposentaram pelo artigo 6º da emenda 41 com direito à última remuneração estão tendo recalculado todos os seus benefícios para fazer pela média. O que teve gente que perdeu, sabe, no município eles ganham muito menos, né? Sim, então tinha gente que estava ganhando 3 mil, passou a ganhar 1.500, né? Então, isso e tal. Então, esse entendimento, eu falei que se esse entendimento se consolidar, nós já impetramos o mandado de segurança, não foi concedida a liminar, porque a desembargadora entendeu que não há risco de dano irreparável, que o risco de dano irreparável é o contrário para o município, que se ele pagar, depois ele não terá como pegar de volta, porque é verba alimentar. Não concedeu, mas disse que pode até julgar procedente no mérito. Mas se essa gente não conseguir derrubar essa tese, ela terá repercussão em muitos lugares. Pegar um exemplo, vamos supor alguém de vocês que fosse CLTista em outro órgão do Estado e assumisse na universidade depois de 2003. Pela regra anterior, estariam beneficiados como se tivessem entrado antes de 2003. Pelo entendimento do Tribunal de Contas, não teriam mais. É mais ou menos tipo aquela discussão do TID, né? Ô Ludimar, mas se você pegar um professor que estava no ensino básico até 2003, e aí passou no concurso no ensino superior, a partir estatutário com regime próprio, eu entendo que daí esse não tá atingido por esse pré-julgado. Aí ele está considerado pela regra anterior a 2003. Desde que não tenha tido a interrupção de nenhum dia. Porque a pessoa fala, eu vou aproveitar, vou tirar uns 2 meses aí para dar uma viajada, perdeu a regra, vai entrar na outra regra. Mas isso é um debate longo aí, né, que a gente pode fazer sobre tudo isso. É interessante, Ludimar. Bom, pessoal, não tem ninguém mais inscrito, ninguém mais tem nenhuma questão a fazer, ou se tiver, né, talvez a gente, em algum momento, chame novamente o Ludimar aí para conversar. Pode publicar, viu, Ronaldo, sem nenhum problema. Ok, Ludimar, eu agradeço aí a quem esteve presente, agradeço ao Ludimar em nome da diretoria do Sindipro-Aduel. Gostamos muito da sua participação, como disse o Eliel, já tínhamos visto em outros momentos, já tinha assistido live sua pelo FES, né, que a gente participou, e é bastante esclarecedora, e também a importância de fazer uma apresentação que dialoga com os trabalhadores de um modo geral e não cai num tecnicismo que, ao invés de esclarecer, acaba dificultando que a categoria tome ciência da gravidade da situação na qual nós estamos nesse momento. Gravidade que, infelizmente, se não mudar a conjuntura, vai se tornar ainda pior. Então, nós temos que fortalecer a luta e especialmente agora com esse momento talvez de arrefecimento da pandemia ou das vacinas, retomar em atividades presenciais e fazer mobilização na rua, mobilização nos locais de trabalho, porque é só isso que vai poder nos tirar desse lamaçal que nós estamos. Mas obrigado, Ludimar, obrigado aos colegas aí, agradeço em nome do Sindipro-Aduel. A gente vai colocar depois no YouTube, tá? Perfeito, então. Obrigado, boa tarde para vocês aí. Um abraço. Agora eu vou para Santos André. Legal, obrigado, gente. Um abraço, Ludimar. Até mais. Tchau, tchau.